Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui nesta noite, sabendo que todas as batalhas que estão travadas, tudo que existe no mundo espiritual, nada foge aos teus olhos, nada foge ao teu controle, Jesus. E sabemos que o culto desta noite também está no teu controle, e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então toma o controle de cada mente, toma o controle de cada pensamento, toma o controle de cada sentimento, toma o controle de cada coração. Vai tomando o controle, Senhor, porque sabemos que quando estamos nas tuas mãos, nós estaremos sempre armados com o escudo da fé, sempre com o capacete da salvação, sempre com a espada do Espírito, sempre, Senhor, calçados com o calçado da preparação do Evangelho da paz, sabendo, Senhor, que nenhum culto, nenhuma reunião no teu nome, Jesus, vai sair com baixa ou com derrota, mas sai com a tua vitória. Manda a tua vitória nessa igreja nesta noite, manda o teu poder e a tua glória aqui. Move, Senhor, conosco de forma extraordinária, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Nós lutamos não contra a carne, nem contra o sangue, mas lutamos contra as hostes infernais da maldade, nos lugares celestiais, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então não imagine, não pense, não fique desapercebido, preste muita atenção, de que este momento, nesse exato momento, nós estamos com uma batalha travada. Não pense que o inferno está tranquilo, sossegado, enquanto os jovens adoram, enquanto as irmãs adoram, enquanto a igreja adora, enquanto a gente exalta o Cordeiro, enquanto os músicos sopram seus instrumentos e elevam sons aos céus. A batalha é grande, mas Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele é o Senhor das vitórias, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele está aqui para nos dar vitória mais uma vez nesta noite. Se você crê, pode repetir comigo: glória a Deus. Mas Jesus, antes de ser ressurreto, Ele passou pelo crivo da ilegalidade e de um julgamento injusto. Interessante que existem muitas coisas nas nossas vidas que já são pré-concebidas. Você já faz juízo delas, para abençoar, para amaldiçoar, para condenar, para perdoar, para livrar ou para oprimir. Todos nós, em algum momento, a gente fica com algo pré-concebido. E você verifica que Jesus, Ele estava chegando no momento de ser colocado a julgamento. Mas mesmo antes de começar o seu julgamento, antes de morrer, como está lá em João 11:50, Marcos 14:1, Ele, dentro do princípio da inocência, e que hoje está extinto, não é? Que todos são inocentes até o trânsito em julgado, o último recurso, que agora foi diminuído. Você era julgado pelo juízo comum de primeira instância, você era julgado por um juízo de segunda instância, um colegiado, depois você era julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, se fosse o caso, e por último, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas Jesus não passou por nenhum tribunal e estava pré-julgado, vai morrer.
Agora eu quero dizer para você, o que você tem que passar não é um pré-julgamento e nem é um destino, porque não somos predestinados. É a soberana vontade de Deus que vai te fazer campeão diante do desafio e do obstáculo que está na tua frente. Se você puder glorificar a Deus, glorifique, porque não importa qual seja a circunstância, importa que Deus esteja com você na pior adversidade. E quando eu olho para Mateus 28, eu lembro de que Jesus, inocente, foi julgado. Falsas testemunhas falaram contra ele. Não foi permitida nenhuma defesa para Jesus. O julgamento foi feito à noite. É interessante que na lei judaica não se permitia julgar ninguém à noite. O julgamento era feito de dia, especialmente pela manhã, mas Jesus foi julgado à noite, quebrando todos os protocolos, todos os procedimentos e princípios. Jesus foi julgado à noite. Olha para o teu irmão e diga assim: mas o adversário, ele não tem hora para nos julgar, mas o mestre, todo o tempo, está pronto para nos guardar, para nos absolver e para nos preparar para o céu. Você pode se alegrar com isso nesta noite? Jesus está do meu lado, está do teu lado, está do nosso lado. Você pode se alegrar com isso nesta noite. E encaminhando, você vai ver que não havia nada de grave para que Jesus fosse julgado da forma em que foi julgado. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, você vai ver que Jesus, depois de julgado, condenado à morte de cruz, ele foi sepultado. E em seguida, no versículo 2 do capítulo 28 está escrito: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Nesse versículo 2, era o momento em que o Pai decidiu resolver o problema definitivamente. Diga para o seu irmão: o teu problema e o meu problema. Então o nosso problema estava sendo resolvido definitivamente. Era o terceiro dia. Jesus não permaneceu na sepultura. Jesus continuou trabalhando. Mas no terceiro dia, Jesus seria ressurreto. Mas os judeus, eles tinham uma preocupação tão grande por conta das profecias que Jesus iria ressuscitar, que eles disseram: coloque ele numa sepultura de segurança máxima. Faz mais, coloca soldados para vigiar a sepultura. Tem mais, não deixa ninguém chegar perto da sepultura, porque é capaz de alguém arrancar ele de lá e inventar que ele ressuscitou. Mas olha para o teu irmão e diga assim: o meu Deus tem poder para entrar naquela cova de segurança máxima. O meu Deus tem poder para deixar soldados atônitos. O meu Deus tem poder para mexer com a minha e com a tua vida nesta noite, e mudar o curso da nossa vida, e nos colocar num caminho de vitória. O nosso Deus está presente aqui para declarar para todos nós: eu posso te dar a vitória. O segredo nosso está na ressurreição. Mas quem ressuscitou Jesus? E quem tinha autoridade para ressuscitar Jesus? E está escrito: e Deus o Pai o ressuscitou
de entre os mortos. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não precisa sair do céu para chegar numa sepultura, Ele já está lá. Simplesmente, diante daquela sepultura, Ele chamou o seu filho novamente à existência, mas não a existência como eu e você, com um corpo glorificado. Mas quando o Senhor chega, a terra não suporta a sua presença. E Deus chegou já promovendo um movimento na natureza. Um grande terremoto aconteceu na ressurreição de Jesus. Eu me lembro que eu fui ao Japão, na cidade de Nagoya, e foi a viagem mais difícil que eu fiz, porque depois de viajar praticamente 37 horas com as escalas todas, eu cheguei no Japão e nos deram um lugar para a gente descansar antes da vigília, que era no monte. E é interessante que eles têm umas esteiras, seria esteira o nome aqui, mas são umas bolinhas de madeira redondinhas e são esteiras. O travesseiro também era algo roliço com aquelas bolinhas de madeira, e nós nos deitamos ali por um momento e eu não consegui dormir, porque de 3 em 3 minutos a terra tremia e parecia que tinha uma cobra debaixo da gente. E eu não consegui dormir, irmão Mário. Eu estava assustado, porque a terra tremia. E o Japão treme o tempo todo, dependendo da localidade, por conta dos vulcões que estão no meio dos mares. E tremia aquela terra. Agora você imagina quando chega o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, a autoridade das autoridades. Se Ele chega numa sepultura, num cemitério, aonde Ele chegar, algo sobrenatural vai acontecer. Agora eu pergunto para você: Ele está dentro de você? Você é templo do Deus vivo? Você é habitação do Espírito Santo? Você está cultuando ao Deus dos céus? O Mestre está reinando na nossa vida? Então tem que haver um terremoto espiritual dentro de nós, mais uma vez hoje aqui, porque não importa o grau da tua adversidade, o que importa é o grau da tua comunhão. Olha para o teu irmão e diga: o que importa é o grau da tua comunhão, irmão. Então não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando o pai chega para tirar o filho, Deus chega com toda a autoridade para tirar o filho daquela sepultura. Nós vamos encontrar inicialmente 4 realidades da ressurreição. 2 anjos vieram, e na outra tradução diz que é 2, na outra tradução diz que é 1, mas a semelhança do anjo que veio não era a semelhança das demais explicações que tem na Bíblia. São raros os exemplos que se fala de alguém parecido com relâmpago. E o anjo que veio tinha a semelhança de um relâmpago. É verdade que todos nós, quando olhamos para um relâmpago, a gente espera após um relâmpago um trovão, concorda? Relampejou no céu, relampeou, a gente já fica esperando aquele barulho grande de um trovão. Quando o trovão é muito forte, o que acontece? Treme a terra. Agora imagina, o relâmpago chegou primeiro, o Deus dos trovões chega em seguida, e a terra treme.
Olha para o teu irmão e diga: você é terra, irmão. Quando o Senhor Deus te toma, tu treme, porque não há quem não vá tremer diante da glória de Deus, e essa glória está presente neste lugar. E essa primeira realidade da ressurreição, os soldados ficaram com medo, mas as mulheres que foram ao sepulcro não tiveram medo, porque a primeira palavra que foi dita a elas, que é a primeira notícia de alegria: não tenhais medo. A realidade está aí, o sepulcro está vazio. Não tenha medo, mas tenha alegria. Diga assim: a presença de Jesus é o segredo da minha bênção, e a ressurreição é o segredo da nossa vitória. Não tenhais medo, ponto. Diga como eu sempre digo aqui: o medo apaga a fé, mas a fé apaga o medo e traz alegria. Quando você estiver com medo de alguma coisa, lembre-se que Ele ressuscitou de entre os mortos. Mas pastor, qual então a segunda realidade? O sepulcro esteve, está e continua vazio. Isso é uma realidade. O sepulcro de Jesus continua vazio. E qual é a terceira realidade? Para que ninguém venha dizer que vocês tiveram uma visagem, o anjo disse: eu convido vocês, vem comigo. Olha aí, a pedra foi revolvida. Olha aí a sepultura, não tem mais ninguém. Presta bem atenção. E é interessante que quando chega no grau de testemunha, a gente tem algumas modalidades de testemunha. Existem as testemunhas de fato. Existem as testemunhas de ouvido. As testemunhas de fato são aquelas que viram, que presenciaram. As testemunhas de ouvido são aquelas que ouviram dizer. Mas se vai para a área do direito, tem as provas documentais que também formam testemunha. Mas com Jesus tinha dois tipos de testemunha: de quem ouviu e de quem viu. Olha para o teu irmão e diga assim: eu também sou testemunha. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu ouvi a voz de Jesus, e eu vi a glória da transformação na minha vida. Por isso eu posso exaltar ao Cordeiro com toda alegria nesta noite. Eu não quero mover o teu coração, mas eu quero que o Espírito Santo mexa com você, porque quem era eu e quem sou eu? Quem somos nós? É só você dar uma olhadinha para você. Mas nós temos a mesma identidade que aquelas mulheres tinham. Viram e ouviram. Pastor, qual base que o senhor dá para a gente nisso? Diga assim para o teu irmão: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora diga para o seu irmão: quem crê, verá a glória de Deus. Quem creu e pode levantar a mão nessa noite e dizer: eu já passei por esse processo, eu ouvi a voz de Deus, eu criei e eu tomo posse da palavra nesta noite. E a última realidade da ressurreição foi o comissionamento das mulheres.
antes de que os discípulos tivessem ciência de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, as mulheres já haviam sido comissionadas para ir anunciar que ele ressuscitou. Ide, entra na cidade, fala com os discípulos, conta para todo mundo que ele ressuscitou. Olha para o teu irmão e diga assim: a morte não é o fim, mas é o início da verdadeira vida. Se você morreu para o mundo, você vive para Cristo, e a verdadeira vida está em você, e ainda temos a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E talvez você diga: por que é que isso tudo aconteceu? Primeiro, porque ele prometeu. Segundo, porque ele apareceu. Terceiro, porque você ganhou certeza pela fé da sua ressurreição. E que mais, pastor? O poder que há em Jesus trouxe a nós de volta a vida. Se você não der glória a Deus, é porque não quer dar. O poder que há em Jesus trouxe de volta a todos nós a vida. De vez em quando, nos últimos dias da igreja, você liga a tua televisão e você só vê barbárie, você só vê coisas que te aborrecem. E eu me deparei com uma cena esses dias e eu fiquei muito implicado. Tem alguns idosos que se alimentam pela manhã do pior noticiário e fica com medo de ir para a rua. Mas não são só idosos. Tudo que houve de miséria durante uma noite ou um dia é veiculado pela televisão. E a pessoa fica ali na frente aterrorizado, com medo, porque é tanta notícia ruim que o cidadão fica com medo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: muda o canal, liga o canal da fé, sai com autoridade para a vida, porque o poder que há no nome de Jesus nos deu vida. Estamos vivendo o tempo do fim. Jesus vem. Não sei se essa aqui é minha ou a tua ou a nossa última ceia, mas se você quer vitória, lembre que a nossa vitória é pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe de volta a vida. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé mais um minuto. Agora eu quero falar com você e comigo mesmo, para a gente poder orar. É interessante que nem todo sintoma de morte ele é físico. Diga assim: a morte física não tem sintoma, já está morto. Mas aos que estão vivos, alguns vivem com sintomas de morte. Mas eu quero falar com você que tem sintomas de morte. A vida está dentro de você. Porque às vezes psicologicamente você fica tão combalido que parece que não adianta, chega. Para que isso? Para que uma vida dessa? Mas olha para o teu irmão e diga assim: a vida está em nós, irmãos,
E o Senhor da vida quer nos levantar mais uma vez nesta noite, com alegria e vida. Você vai tomar a tua ceia hoje aqui, mas você vai pegar com alegria, vai pegar com autoridade e vai dizer para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor ressuscitou. Interessante que o Senhor que ressuscitou está presente nessa ceia. Você não dá um glória? O que está acontecendo? O Senhor que ressuscitou está presente nesta ceia. Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. Ele anda com a gente. E esse mesmo Senhor passeia no nosso meio nesta noite, dizendo: eu fui morto, mas eu ressuscitei. Eu vivo para todo sempre. Então, diga, afirmando para o teu irmão e profetizando: eu não sou qualquer um não, irmão. O Senhor que eu tenho é Senhor vivo para todo sempre. Quem pode aplaudir o Senhor? Comecei, eu não vou chamar ninguém aqui para frente. Mas se você precisa de uma bênção de Deus hoje aqui, eu não quero que você faça assim com a mão não. Eu quero que você estenda a mão assim comigo. E nós vamos declarar para Deus tudo aquilo que a gente precisa. Como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos de uma bênção. Como nós precisamos de receber mais vida, mais força, mais alegria, mais poder e mais vitória. Meu Paizinho querido, os meus irmãos estão com as mãos estendidas nesta noite. Cada um de nós temos uma necessidade, e o Senhor conhece bem de perto as nossas necessidades. O Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente, o Senhor conhece o futuro, e as palavras de vida eterna estão nos teus lábios, mestre querido. Vem visitar cada um de nós nesta noite. O Senhor já vive em nós, mas visita com uma presença sobrenatural, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo fortalecimento, levantando a cabeça de cada um de nós aqui, para exaltarmos, magnificarmos o teu santo nome. E quando eu pegar o pão e pegar o cálice, a tua glória se apodere de mim, eu saia daqui exaltando o Cordeiro. Faz algo tremendo nesse lugar, meu Pai. Derrama da tua glória, derrama do teu Espírito. E nós temos convicção que o segredo da nossa vitória está na ressurreição de Jesus Cristo, o Rei da glória.